Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início nesse momento à nossa homenagem ao engenheiro Carlos Batalha. Nesse momento gostaria de convidar para compor a mesa as autoridades aqui presentes, a desembargadora Joanice Guimarães, do Tribunal de Justiça da Bahia. Gostaria de convidar o desembargador Dr. Nidivaldo Brito, do TJ Bahia, comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Dr. Marcos Amigo. Gostaria de convidar também a vereadora Aladilce Souza. Boa noite. É um prazer recebê-los a todos aqui na Faculdade Dom Pedro II, nesse evento de suma importância, porquanto homenageia aquele que foi, sem dúvida, um dos grandes edificadores da cidade do Salvador, o engenheiro Carlos Batalha. Eu tenho certeza que vocês todos, senhores e senhoras, vão ficar realmente admirados pelo fato de que nós passamos quase que diariamente em locais aqui em Salvador e nós não sabemos que esses locais, que esses prédios, que esses edifícios, que essas construções foram da autoria do engenheiro Carlos Batalha. Infelizmente, a memória é curta e mais curta ainda são as homenagens prestadas, são bem mais curtas do que a memória. Eu gostaria, sem mais delongas, de agradecer a todos aqui pelo fato de terem vindo aqui nesse momento para prestar essa homenagem e vou devolver agora a palavra à mestre de cerimônia, a professora Patrícia Lefrançois. Façamos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-governador do estado da Bahia, Dr. Lomanto Júnior, que nesse momento está sendo velado na cidade de Jequié. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que assim nossos pais conduziste a vitória, pelos mares e campos baianos. Essa sagrada colina, nossa misericórdia, dá-nos a graça divina, dá-nos Faço em nome do professor Sérgio Habib e parabenizar pela iniciativa de estarmos aqui nessa noite honrando a memória de um grande homem, de um exemplo de personalidade que nós tivemos aqui. E inclusive nesse prédio onde ele trabalhou, foi diretor aqui da Leste, né, por muitos anos. Então é uma noite realmente memorável. Eu não conheci o engenheiro Carlos Batalha, obviamente, mas me aproximei da história através da amizade com Silvio Batalha, quem eu quero também saudar, presente aqui.
ele, seus familiares, esposa e filhos, né, que eu quero pedir uma salva de palmas pela obstinação, pelo carinho, a dedicação, o amor que Silvio tem dedicado durante esses anos todos. As homenagens, elas têm esse sentido, né? Num momento em que nós vivemos uma crise ética, uma crise de valores no nosso país e no mundo também, acho que é muito importante nós relembrarmos e trazermos à tona e reforçarmos a imagem, a memória de pessoas que são exemplos para a nossa sociedade. E eu então me aproximei dessa história maravilhosa, fantástica, uma história de uma pessoa de grandes serviços prestados à nossa cidade, através de Silvio, que demonstra na sua prática também o que aprendeu, todos os ensinamentos do seu pai. Então, Silvio, para mim é uma honra, não sei se eu estou à altura de fazer essa homenagem aqui, mas queria dizer que o ano passado, em 2014, quando Carlos Batalha completou 100 anos, nós fizemos na Câmara Municipal uma homenagem. Então eu capitaneei esse projeto lá na Câmara, por ver, já vinha observando a batalha e esse exercício, né, de Silvio, de mostrar para a cidade a importância de pessoas como o seu pai. Não por ser seu pai apenas, né, mas pelo grande homem que foi. Então eu apresentei um projeto e nós aprovamos a edição do selo centenário que foi emitido pelos Correios do Brasil. Então, aí o senhor me pede para hoje aqui dizer algumas palavras em homenagem, nessa noite de homenagem. E eu queria, assim, acho que muitas pessoas sabem da grande contribuição, e o professor Habib começou dizendo aqui, da grande contribuição na área de arquitetura, de engenharia, os principais, muitos dos mais importantes monumentos, o Teatro Castro Alves, a Tarsila Balbino, o ginásio Antônio Balbino, e muitas, ele deixou sua marca, a marca da sua genialidade impressa em muitas obras de arquitetura e engenharia e também na administração das instituições públicas, nos cargos que ocupou. Mas o que eu queria destacar aqui, pesquisando na história e também ouvindo Silvio falar, são as características, falar do caráter do homem que foi Carlos Batalha, do homem simples, mas o homem rígido ao mesmo tempo, simples, inclusive de chegar ao extremo. Silvio me disse, só tinha um sapato Vulcabras, que era uma marca de sapato, e não porque não tivesse condição, mas porque, como homem público, gostava de dar exemplo, e o exemplo de simplicidade, numa cidade onde nós tínhamos e ainda temos uma população pobre que não tem condição de comprar sapatos, e ele se encontrava com essas pessoas, então fazia questão, era rigoroso nas suas atitudes e no seu comportamento, mas também muito generoso. Não podia ver nenhuma criança sendo maltratada, uma pessoa em situação de rua que ele não procurasse, não interferisse. E era uma pessoa, então, de valores humanitários e societários extremamente elevados, altruísta, coisas que nós precisamos resgatar, que nós precisamos recuperar e para dar como exemplo a nossa juventude, principalmente. Porque o Carlos Batalha é o que a gente pode dizer, é uma pessoa que se valorizava pelo que era e não pelo que tinha. Ele achava que as pessoas deviam, o valor das pessoas é pelo que elas são, pela obra que fazem, e não pela roupa que veste, ou sapato que calça, ou pelo carro que tem. Então, nós estamos precisando desses valores hoje.
né? Era uma pessoa extremamente dedicada à sua família e aos seus filhos. As histórias que Silvio nos conta também era de priorizar a família e os filhos, né, em todos os sentidos. Também muito generoso, nós temos depoimentos de muitas personalidades sobre esse caráter, essa dedicação, esse comportamento íntegro, né, o engenheiro Carlos Batalha chegava ao ponto de, nas obras que ele era responsável, à noite, ir checar o material, conferir o material que via ser usado naquela obra, os caminhões que chegavam, e conferir e marcar um a um. O governador Antônio Balbino dizia que só assinava, a única pessoa que ele assinava qualquer documento sem ler era do engenheiro Carlos Batalha. Então era uma pessoa que tinha esta alma, este comportamento e estes valores, e procurava transmiti-los ao lado da grande genialidade técnica e profissional que tinha. Tem um depoimento, nós vimos depoimentos de Valdir Pires, de Edivaldo Brito, de Embaçaí, de Monsenhor Sadoc, né, de diversos segmentos, liderança de diversos segmentos, todos unânimes em afirmar e destacar os valores e as qualidades de Carlos Batalha. E tem uma também de Celso Cotrim, muito interessante. Celso Cotrim, que fala, meu colega vereador, que foi, na época do regime militar, da ditadura, foi preso no Congresso em Ibiúna, e Carlos Batalha acompanhou e cuidou daqueles jovens todos, preocupados com o destino que eles teriam. Então era essa pessoa amorosa, solidária, altruísta e ao mesmo tempo muito responsável, comprometido com a coisa pública. Deixou muitos amigos, e deixou uma paixão enorme da sua família, do seu filho, que eu quero novamente aqui abraçar. E dizer que eu fiquei apaixonada pela história de Carlos Batalha, e acho que a gente deve, como disse o professor Habib, nós precisamos, de fazer mais isso, de cultivar, este sentimento de admiração pelos grandes vultos que nós temos, e certamente Carlos Batalha merece todas as nossas homenagens, todos os anos que nós pudermos fazer. Muito obrigada e viva a memória de Carlos Batalha. Tendo em vista que alguns dos amigos, das pessoas queridas e próximas ao engenheiro Carlos Batalha não puderam estar presentes hoje nessa homenagem, enviaram 2 mensagens que eu vou ler aqui para que vocês conheçam o teor. Elas são dirigidas ao filho do engenheiro Carlos Batalha, seu Silvio Batalha. É para mim uma felicidade muito grande falar sobre o engenheiro Carlos Batalha. Em 1964, recebi da empresa em que eu trabalhava a missão de representá-la junto aos diversos órgãos públicos do nosso estado. Nas minhas andanças junto aos governos municipais, estaduais e federais, as companhias mistas e autarquias, tive a oportunidade de conhecer e conviver com grandes homens públicos. Porém, um deles marcou-me de forma muito forte e pelo qual passei a ter grande admiração, o engenheiro Carlos Batalha. Era eu um jovem com menos de 30 anos de vida, iniciando uma nova fase da minha carreira profissional. Representava naquele momento uma das maiores empresas comerciais e de prestação de serviços do nosso país, a Mesbla. Na época, eram entidades muito respeitadas e classificadas como o que tínhamos de mais sério e digno no nosso país, além de serem dignas por respeitados e admirados homens públicos. Nas minhas andanças junto a essas grandes entidades públicas, conheci e convivi também com grandes, admirados e saudosos funcionários públicos. Porém, um deles marcou a minha vida. Paradigma de homem, de profissional, de funcionário público, de elegância, de caráter e de amor ao cargo que exercia. Engenheiro da Prefeitura Municipal de Salvador e homem de confiança do então prefeito da cidade, o grande homem público, Dr. Antônio Carlos Magalhães.
Juntos, muito fizeram pela Bahia e pela nossa cidade. E por você ter as graças de ser filho desse grande homem público, eu o parabenizo, querido Silvio. Abraços, Arthur Reis. Esse evento que chega já a seus momentos derradeiros, gostaria de convidar a doutora Camila Batalha e o senhor Silvio Batalha para receber uma homenagem do grupo Unidom. Gostaria de convidar o Carlos Batalha. Senhor Carlos Batalha. Nesse momento, passa a palavra para o professor Sérgio Habib. Depois de tantos depoimentos, torna-se inteiramente prescindível o meu depoimento. Mas eu devo dizer a todos vocês, com muita honra, com muita alegria, que este é o primeiro evento que estamos fazendo na Faculdade Dom Pedro II, primeiro evento de muitos eventos que virão, homenageando a memória dos grandes vultos da Bahia. Porque, como disse Mahatma Gandhi, a história se faz com grandes homens, com grandes ideias. O primeiro desses eventos, homenageia aquele que foi e conseguiu ser não apenas um construtor de cimento, mas, sobretudo, um construtor de esperanças. Jogou a semente no chão
da cidade do Salvador e edificou não apenas prédios, mas edificou a grande cidade do Salvador pelo seu carinho, pelo seu afeto e por tudo aquilo que ele representou. E, sobretudo, edificou uma bela família que aqui está representada pelo Silvio, pela Karina e pelo neto Carlos Batalha. Uma família linda que é realmente merecedora de todo o nosso afeto, de toda a nossa atenção e de todas as nossas homenagens nessa noite em que nós paramos alguns minutos das nossas vidas, para homenagear quem doou toda a sua vida por esta cidade. Eu vou, para encerrar, o Silvio já me sinalizou que gostaria de dizer algumas palavras agradecendo em nome da família do engenheiro Carlos Batalha. Vou passar a palavra para Silvio Batalha. Prazer. Primeiro quero agradecer a presença de todos, de tão honrados amigos, dessa dileta e querida mesa de tantos outros queridos que conviveram comigo várias fases da minha vida. E vocês tomamos esse tempo de vocês e eu vou tomar mais só 1 hora falando. O que é que eu poderia dizer? Um grande muito obrigado ao meu querido amigo Dr. Sérgio, que nos proporcionou uma noite dessa de homenagem à memória do meu pai. Eu nunca poderia falar muito por causa da minha emoção. Quem me conhece de perto sabe que eu não conseguiria me estender mais. Gostaria de citar aqui a presença do Dr. Eduardo Moraes de Castro, presidente do Instituto Histórico da Bahia, um grande amigo nosso, que sempre está presente nos momentos de homenagem ao meu pai. Muito obrigado. Assim como outros tantos aqui. Eu gostaria de, para não me emocionar muito, encerrar com um cancioneiro, uma frase de um cancioneiro popular. Meu pai, abre aspas, o bimário eu vou conseguir. Mas se eu pudesse me abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para nunca mais eu ver você partir. Obrigado. Amigos, agradecendo a presença de todos, deixo já o convite para o próximo evento, onde iremos homenagear mais um grande vulto da Bahia. Bom, é uma felicidade estar aqui na homenagem mais que merecida ao Dr. Carlos Batalha. A engenharia, ela é uma profissão de interesse social e humano, está na nossa legislação. E o Carlos, ele cumpriu plenamente aquilo que o engenheiro faz. O engenheiro é um materializador de sonhos. E ele conseguiu fazer isso em diversas obras de interesse social e humano, que está representado por toda a nossa cidade. É importante que nós sejamos capazes de reconhecer as pessoas de valor. E acreditamos que o Brasil será melhor quando nós todos nos guiarmos por pessoas desse quilate. O que nós esperamos como conselho é que os profissionais de bom padrão sejam sempre reconhecidos pelo bom trabalho que desempenharam junto à nossa sociedade. Parabéns à família Batalha, parabéns a todos. É com grande alegria que
participo desse evento em homenagem a Carlos Batalha, um dos grandes nomes da Bahia, que contribuiu para o crescimento da nossa cidade e que essa memória deve ser feita em relação a todos os outros também, que também contribuíram. Isso se deve à dedicação do seu filho, que como um bom filho, como um filho grato e reconhecendo o valor do seu pai, traz sempre esse motivo de homenagem a ele. Isso revela o seu sentimento, o seu coração generoso de reconhecer na memória desse homem os grandes feitos que ele fez e principalmente o grande amor que detém por ele. Hoje foi realizada uma bela homenagem na Faculdade Dom Pedro II, em Salvador, homenagem ao grande baiano, engenheiro Carlos Batalha, pai do nosso amigo Silvio Batalha. A cidade de Salvador reconhece toda a dedicação, todo o carinho, a competência, o esmero, a influência e a abertura de frentes da arquitetura moderna na nossa cidade, com marcos representativos que estão até hoje encantando as pessoas com uma funcionalidade e atendendo ao ideal do Dr. Carlos Batalha, que era construir para servir a população.